A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos apresentar o mais recente trabalho da cantora e compositora carioca Jana Linhares, Tempo da Delicadeza, o terceiro da carreira. Um álbum autoral com participação de Ney Matogrosso. Uma conversa sobre a produção musical, a experiência internacional e a parceria com seu marido, o arranjador e multi-instrumentista Rodrigo Campelo. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro falar com Jana Linhares. Uhul! Ela está lançando o mais recente trabalho, chama-se Tempo da Delicadeza, é o mais recente trabalho. Vamos contar um pouquinho da história da Jana, ela vai participar aqui do programa, a gente vai ouvir o disco inteiro, são 9 faixas, né? E contar um pouco da história da Jana, que está aí no Rio de Janeiro, para contar a história dela como cantora, como compositora, né? E os trabalhos que ela já realizou. Esse é o número 3, é o terceiro álbum solo, né, Jana? Bem-vinda, Jana. Tudo bem? Olá, muito obrigada, Colibri. É um prazer enorme estar aqui no programa com você, com os ouvintes da rádio. E vamos lá, vamos de tempo de delicadeza, que a gente está precisando um pouco disso no mundo, né? É isso que eu ia falar. Nunca foi tão bom o título de um disco, né? Nesse momento de transição que a gente está passando, né, Jana? Não só a transição com relação à pandemia, né? Como também agora mudando de ares a partir do ano que vem, né? Então as coisas estão melhorando e o tempo é de delicadeza. Esse projeto você fez, ele foi concebido durante a pandemia mesmo, Jana? Conta para nós. Esse projeto, eu comecei a compor muito durante a pandemia. A pandemia foi um período para mim extremamente criativo, extremamente produtivo. Esse aproveitar e me trancar, eu tranquei, olhei para dentro e foi um manancial de ferramentas, de possibilidades, de recursos, e muitas músicas saíram desse período, ou se iniciaram, ou completas. E ao longo da pandemia, no ano de 2020, eu lancei alguns singles com a ideia de chegar no final, no início de 2021, e lançar um álbum completo, né? Pegar esses singles que eu tinha lançado em 2020 e lançar o álbum completo. O ano de 2021 foi um ano confuso, de muitas demandas aqui, eu precisei reavaliar uma série de coisas e acabei não lançando o álbum. Então, quando eu fui para o estúdio para falar, não, agora vou finalizar esse disco, aí a minha equipe, o pessoal comigo falou, Jana, a gente não consegue lançar em 2022 um disco com música de 2020. A gente precisa fazer um trabalho novo, a gente precisa olhar para frente. E aí eu fui, bom, tudo bem, vamos lançar um disco, então eu vou precisar completar, porque eu tinha 4 músicas para completar com as 5 e fazer 9, eu tinha 5, sei lá, tinha uma coisa assim, um universo de músicas selecionadas e produzidas que não completavam um disco. E aí eu voltei para o meu caderninho, para o meu manancial criativo da pandemia e fui buscando, tirando as ideias, outras coisas que vieram, né, já nesse período ainda em estúdio, e aí eu terminei as músicas e fui para o estúdio fazer, então, o restante. Então, ele é meio pandêmico e meio pós-pandêmico, assim, ele é um pouco híbrido. Mezzo a mezzo, como a gente diz aqui em São Paulo, né? Exatamente. Certo? Perfeitamente. Mas é importante que esse período, né? Não sei como foi para você, Jana, mas a gente sempre faz uma reflexão e eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Como é que foi para você? Porque os artistas pararam, tiveram dificuldades de trabalho e agora a gente está voltando quase, né? Não digo normalidade, porque ainda não está, né? A doença ainda não está aí, a pandemia ainda está aí, né? Voltando, não sei como. E a gente está voltando os shows, né, ao vivo muito. Esse ano, certamente, a coisa mudou muito, né? E estava todo mundo represado, né? Tinham muitos shows parados,
aí os teatros já tinham compromisso de gente que tinha marcado 1 ano ou 2 anos antes, então complicado também para o artista voltar a tocar nos lugares, né, mais conhecidos, né, pelo menos em apresentação de música popular brasileira. Aqui em São Paulo a mesma coisa, eu não sei aí do Rio. Como é que foi para você esse período? Você se virou bem, fez outras coisas, além de lives, mudou de ramo? Tem uns pessoal que mudou de ramo durante... Eu falo brincando, mas foi triste, né? Tem gente que Foi. teve que mudar, mas não porque queria mudar, porque a necessidade obrigou, né? Como é que foi para você? Faça uma reflexão desse período para nós. Eu posso dizer que eu fui muito privilegiada nesse período, porque eu tive uma possibilidade de me trancar de fato, sem uma angústia de que eu precisava sair correndo para dar conta da vida, né? Assim, eu aproveitei muito esse período para estudar, para ler, para fazer coisas minhas, voltar para dentro mesmo, assim, para fazer um mergulho interno muito profundo, para dar conta de um lado espiritual que sempre me acompanhou, mas que, de fato, a partir da pandemia, eu precisei estar mais atuante, com pessoas chegando para mim buscando ajuda, buscando orientação. Então, isso foi uma parte que me foi muito forte durante a pandemia, né, no lado do sagrado feminino, que é a espiritualidade que eu sigo. Então eu consegui, assim, eu faço outros trabalhos também, eu falo que artista independente no Brasil, se ele não se vira, ele está ferrado, né? Assim, a gente não Óbvio. vive isso o tempo todo, né? Então eu faço muitas outras coisas, desde assistência de direção de espetáculos com o Túlio Feliciano, que é um diretor maravilhoso que eu amo e aprendo muito sempre sobre o espetáculo, sobre o show como um todo. Eu fiz pouquíssimas lives porque eu entendi que esse formato não era um formato que me agradava muito. Eu gosto de um som com mais amplificação, com mais, né, com mais peso, com instrumentos, com sintetizadores, e isso não era muito possível no início das lives, então eu não fiz muitas. Eu gravei alguns vídeos, eu fui alimentando as redes sociais como eu conseguia também, mas eu fiz quase que um retiro interno e pude aproveitar disso, né? Esse disco é muito resultado desse balanço, dessa reavaliação geral que aconteceu também nesses anos a partir da pandemia, né? Mas eu fui estudar, imagina, eu fui estudar filosofia, que eu sempre quis Que estudar, eu ótimo, que me bom. matricular na universidade e fui estudar filosofia. Ah, É, legal. lendo muito, enfim. Então foi um período, de fato, um período que eu aproveitei para mim, né? E família, eu tenho um filho adolescente, a coisa de escola, de dar conta da escola. Isso foi duro, hein? Para Isso foi duro. para as mães, né? Porque aquele negócio de dar aula remoto, negócio que nem os professores sabiam fazer, os alunos não tinham Nossa, experiência e não sei se a pessoa produziu direito, né? Foi produtivo esse período. Porque dizem que é, esses 2 anos não foi tão para o ensino complicado, né? Mas enfim, mas isso foi bem desafiador. Eu não gosto da palavra desafiador. difícil, mas foi bem Boa, boa. desafiador. Eu vou na sua, desafiador, vou na sua, perfeito. É, Agora, você tinha uma reserva para poder fazer as coisas do ponto de vista financeiro? Eu estou falando do ponto de vista prático mesmo. Você tinha eu como se tinha, eu segurar? Tinha tinha, outra atividade que dava para segurar a onda? Explica. eu tinha uma outra atividade que dava para segurar a onda, uma atividade que eu consegui seguir remotamente, né, fazendo um gerenciamento de live marketing de agência. Ah, Então, foram coisas que sim. eu consegui segurar remotamente. Trabalhei bastante, na verdade, remotamente, nos anos de 2020, 2021, enfim, fiz bastante coisas nesse Você sentido. fez um home office que deu para segurar a sua onda. Estou falando do ponto de vista prático mesmo, né? Sim, sim, é como a vida, né? Como a gente lidou com a vida, como a gente conseguiu dar conta da vida, é isso. Pois é, isso Eu mesmo. precisei. Uma coisa que foi boa foi porque, como a gente estava trancado dentro de casa, a administração do tempo, né? A gente Verdade. conseguia, nos intervalos, faz uma coisa, faz outra, enfim, trabalha muito mais, né? Do que Ótima quando vai observação. para a A gente rua. trabalha muito mais porque você Muito fica mais. à disposição, né, de fazer as coisas. Aí tem períodos que Exatamente, você, né, você vai para o trabalho, né? Estou falando fisicamente, aí você tem um período, X a tantas horas, né? Pá. Agora em casa você está trabalhando o tempo todo, né? De manhã, de tarde, de noite. exatamente.
né? E o exatamente. cara manda um zap para você, você tem... Você tem que ter a sua disciplina, né? Eu acho que você tem que Isso conseguir é colocar complicado. as suas regras, né? Claro, urgência e emergência você lida de uma determinada forma, mas se você não cuidar, tudo vira urgência. Tudo vira, né? Você tem que estar disponível 24 horas e isso não é saudável. Por isso que a gente vê tanta gente aí com burnout, com, né, a saúde mental prejudicada, assim. Bem É colocado. preciso cuidar disso, é preciso colocar limite, é preciso. A vida não pode ser só trabalho, não pode ser só lazer, não pode ser só, né? A gente precisa de um equilíbrio das Isso coisas, né? essa é a palavra-chave também, né? O equilíbrio, É, né? E que é desafiador, como você gosta. é desafiador demais, Porque é né? difícil as pessoas, mesmo hoje no trabalho, e mesmo na relação de amigos, de convivência com os amigos e tal, o sujeito manda um zap e já quer que você tenha respondido, mas eu não estou lá, olha, aquela hora eu estava lendo um livro, o celular estava... O pessoal fica Fica assim, nervoso, né? ansioso, nervoso, que você não respondeu, parece que você não está ligando para a pessoa, não é isso, né? É, é, Estamos vivendo períodos bem estressantes nesse aspecto, né? é, Depois eu com quero certeza. ouvir uma análise sua sobre as mídias sociais na área da música, porque você já trabalha um pouco com isso, é bom saber, né? Foi bom saber, para você falar um pouquinho como é que você vê tudo isso. Mas voltemos ao tempo de delicadeza. Como eu falei no começo, é o terceiro álbum. Fala um pouquinho dos trabalhos anteriores, né? E quanto tempo você já está na área aí, né, Jana? Já há algum tempo já, né? Conta para nós. Não quero dizer a sua idade, porque é super indelicado no tempo da delicadeza. Não tem problema nenhum com ela. O Eu cara quer super falar. faz com a minha idade. O disco chama Tempo da Delicadeza e o cara pergunta a idade para a cantora. Vai ser indelicado lá na casa do chapéu, né? Não, não vou fazer isso. Não, fica Não, não tranquilo. tenho nenhum problema com a minha idade. Realmente, isso é uma coisa que envelhecer, amadurecer faz parte do processo. Claro, E sem acho que dúvida. a gente, se não tiver de bem com isso, tem um problema sério para encarar na vida, assim. Ainda bem que É, você entende dessa forma. Mas então, daqui a pouco eu quero que você fale sobre a sua carreira, como é que você começou, que parece que é coisa da família musical aí, você vai explicar, né? Você, nos bastidores da MPB, você nasceu mais ou menos convivendo com isso, eu quero que você fale daqui a pouco. Mas primeiro vamos ouvir, começar a passear pelo disco, né? Afinal, são 9 faixas, precisa ouvir tudo aqui, o pessoal precisa curtir o disco. Começando com Quer Que Eu Desenhe, e depois Batendo Minhas Asas. Fale um pouquinho dessas duas, sendo que a segunda tem uma participação super especial, né? Do Ney sim. Matogrosso, que é uma figuraça da música brasileira, assim, Nossa, dos referência né, e referência. também, e a gente tem com a idade dele seguir, a gente está falando de idade, né? Eu estou falando, né, agora, que o cara com a idade dele vigoroso, firme, cantando como nunca, É, é um exemplo. Quando essa turma nova chega aqui no programa, fala assim, ah, tá difícil, fala, gente, olha aí, vê a história desses caras que estão aí na área faz tempo, trabalhando e brilhando, né? é. Maravilhoso. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas para a gente ouvir Vamos lá. agora. Quer que desenhe foi uma ideia que, assim, as ideias me atravessam um pouco, às vezes fazendo uma coisa, fazendo outra, tomando banho, eu tenho muita ideia tomando banho, é uma loucura. Tem que Você ser fica quase com um papel? caderno Tem um banheiro. papel que não molha? Eu saio correndo, eu É fico com o escrever. telefone, aí pego e Ah, gravo, telefone. fico ali, enfim, mas eu tenho Porque muita ideia no quando alguém me fala que eu tinha muitas ideias, eu será, mas como é que o cara registra isso, né? Aí fala, pega aqui o celular, desliga o chuveiro, fala, ou a banheira, fala, não, agora vai, abre aqui a porta e faz. muito Fico louco, né? cantando, eu fico repetindo, repetindo, Ah, repetindo, claro, claro, claro. repetindo, aí tomo banho rápido e saio do banho para gravar. Muito louco isso aí. Mas, enfim, o Quer Que Desenhe foi uma ideia dessas. Às vezes eu tenho uma ideia de um tema, às vezes eu tenho uma ideia de uma letra, às vezes vem uma melodia. E o Quer Que Desenhe começou um pouco com essa coisa de, né, desse questionamento sobre nudez, sobre exposição, sobre estar bem com o seu corpo, sobre o desejo do outro interferindo no seu, né, na sua colocação no mundo. Enfim, e aí eu comecei a desenhar uma letra
a partir desse desenho, eu fui para o violão e começar a brincar com uma harmonia, entendendo como é que seria isso. Uhum. E essa música eu fui construindo num período. A gente, nesses últimos 4 anos, obviamente, viveu um retrocesso enorme em relação à liberdade feminina, né? A liberdade, a violência contra a mulher, a liberdade do corpo feminino, aos abusos todos que a gente viu. Então, isso tudo, mesmo que não exatamente, vou falar sobre isso, vou escrever sobre isso, fica no nosso inconsciente, fica permeando o universo da mulher. Então, essa ideia começou a vir, eu comecei a mexer nela, a trabalhar melodia, trabalhar letra, e falando, assim, uma característica dela é que ela é muito direta, né, assim, se você vai para os meus álbuns antigos, é um pouco mais imagético, tem um pouco mais, as letras trazem um pouco mais de imagens, essa é muito direta, essa é uma letra que é assim, é isso, por isso que o nome é Quer que Desenhe, assim, é o que falta, para entender você precisa que desenhe, então vamos lá, vamos desenhar. Né? O E aí pessoal, é uma expressão que eu achei engraçado. Essa expressão não é muito velha, não. Ela é recente, essa expressão, quer que eu desenhe. Que as pessoas, às vezes, né, porque via se você não está entendendo bem o que o cara está falando, aí vem a expressão quer que eu desenhe, que eu achei engraçado. Pois É uma expressão que, né, para pô, você não entendeu, quer que eu desenhe? Então eu vou lá explicar para precisa que você. desenhe, então vamos lá, né? Se Pois precisa, a é. gente desenha. E aí eu cheguei num ponto da música que eu fiquei pensando, precisa aqui de mais alguma coisa. Chamei uma grande parceira que eu já tenho outras músicas com ela, que é a Sueli Mesquita. Ela trouxe o refrão da música e aí a gente completou. E foi logo assim, a gente terminando a música, já entrando no estúdio. Essa foi uma das que eu peguei, puxei a ideia do baú lá de trás e entrou no disco assim também. Tipo, essa daqui eu acho que cabe nesse momento, vamos finalizar. E aí, já meio abrindo o disco, as gravações, ela chegou, mas chegou assim, lindamente, assim, chegou. Eu adoro essa música. Legal. E depois batendo minhas asas na sequência. Batendo Minhas Asas, quando eu estava lançando o Perto da Lua, em 2018. Eu fiz uma websérie chamada Perto da Lua, falando sobre alguns temas das músicas escolhidas do Nelson Cavaquinho, né? Falando sobre Nelson Cavaquinho, porque eu entendi que, conforme eu ia falando com as pessoas, todo mundo sabe o nome Nelson Cavaquinho, mas as pessoas conhecem pouco a história dele, conhecem pouco o repertório dele. Sim. Então eu entendi que seria um caminho legal para o lançamento do disco fazer também uma série sobre ele. E eu abri essa série com uma entrevista com o Ney Matogrosso. Na verdade, eu peguei uma das músicas do disco, que era o Dama das Camélias, que não é Dama das Camélias, chama Risos e Lágrimas, que o Nelson fala sobre a Dama das Camélias, a personagem do filme, e eu levei para o Ney esse tema, porque a Dama das Camélias, o Nelson Cavaquinho fez essa música Risos e Lágrimas em 1954, 56, alguma coisa assim, que é uma música de um compositor, um homem no samba, no feminino, falando no feminino, que é uma coisa super rara. Então, a partir desse tema, eu fui conversar com o Ney e a gente falou, porque o Ney é um cara realmente muito incrível, né? E a gente foi falando sobre isso, e a gente foi falando sobre a coisa da liberdade de ser quem é, de poder falar na voz que você quiser, enfim. E aí ele falou uma frase que está na música, aquele texto que está na música dele falando, é o texto dessa entrevista e que inspirou a música. Entendi. Porque ele falou aquilo, eu quero passar por esse mundo batendo minhas asas. E eu fiquei com aquilo, né, assim, e ouvindo o Ney falar, enfim, ouvindo as colocações dele sobre a vida e sobre as coisas, eu fui construindo essa letra, eu fui construindo essa música, né, um pouco junto com a melodia, essa foi uma música que veio a melodia junto. No final, eu estava assim, já com ela meio pronta, e aí levei para o Rodrigo Campelo, que é o produtor do disco, que é parceiro dessa música também, e meu marido. O que Então, facilita essa transição, facilita, obviamente. né, essa coisa. Então, eu levei para o Rodrigo deu uma harmonizada na música, mexeu um pouquinho numa nota ou outra da melodia,
E aí a gente levou ela para o estúdio também, assim, essa música foi completamente inspirada por uma fala do Ney, coisas obviamente que eu me identifico, né? Essa coisa da gente precisa devolver para as pessoas a culpa de cada um, sabe? Precisa cada um carregar o que é seu, vamos tomar responsabilidade pelas suas questões, né? Pelos seus. E ela fala um pouco disso, vou bater minhas asas livre, vou seguir meu caminho, vou escolher o caminho que eu quero para mim, vou escolher o que me cabe na vida, né? E aí, óbvio que quando a música ficou pronta, eu chamei o Ney para cantar, porque, afinal de contas, ele é a música, ele é a essência do mundo. Ele é o inspirador da música. Exatamente, exatamente. Legal. Então vamos ouvir. Quer que eu desenhe? Quer que desenhe? Não é quer que eu desenhe. Quer que desenhe a primeira faixa, com parceria com a Sueli Mesquita, e Batendo Minhas Asas, da Jana Linhares, com a parceria do Rodrigo Campelo e participação especialíssima de Ney Matogrosso. Vamos ouvir agora. Roda! Você não tá ouvindo, é isso? Não tenho medo da minha nudez. O que eu faço é problema meu. Meu corpo é livre como a deusa fez. Se ele te atrai, isso é problema seu. Não vá achando que eu te dou o direito de me olhar como bem entender. Ora você vê se me respeita, quer me beijar mesmo sem eu querer. Não tenho medo da minha nudez, não. O que eu faço é problema meu. Meu corpo é livre como a deusa fez. Se ele te atrai, isso é problema seu. Não vá achando que eu te dou o direito de me olhar como bem entender. Ora você vê se me respeita, quer me beijar mesmo sem eu querer. Não, não é assim que a banda toca. Se eu digo não, você se toca. O seu desejo não me engole. Na minha vida sou eu quem escolhe. A vida é minha, o corpo é meu. Eu é que mando, o desejo sou eu. A vida é minha, o corpo é meu. Eu é que mando, o desejo sou eu. A vida é minha, o corpo é meu. Eu é que mando, o desejo sou eu. A vida é minha, o corpo é meu. Eu é que mando, o desejo sou eu. A vida é minha, o corpo é meu. Eu é que mando, o desejo sou eu. A vida é minha, o corpo é meu. Eu é que mando, o desejo sou eu. Vou me despir das minhas dúvidas, te devolver
as culpas, não carrego mais o que não me cabe, o que não me sabe, o que não é meu. Posso mudar a minha forma e transformar minha história. Deixo pra trás minhas certezas, Minhas fraquezas, o que me doeu. Vou sair por aí, sabendo quem eu sou e onde não. Eu não quero mais ir. Vou sair por aí, batendo minhas asas, vou voando, encontrar meu caminho, encontrar novos caminhos. tudo pode, senão a gente fica ali contidinho. Eu não quero passar por aqui contido, eu quero passar por aqui livre, batendo minhas asas, fazendo tudo que me der vontade de fazer. Vou sair por aí, sabendo quem eu sou e onde não. Eu não quero mais ir. Vou sair por aí, batendo minhas asas, vou voando, encontrar meu caminho, encontrar novos caminhos. Estamos de volta com a Jana Linhares. Jana Linhares, vou falar direito. Jana Linhares. Está lançando o terceiro álbum, chama-se Tempo da Delicadeza. O primeiro foi o Tecnoloamor, Tecnologia Amor, né? Tecnologia, amor. Tecnologia, Amor. tudo junto, certo? Tudo junto, certo. Eu vou aprendendo até o fim, você vê. Depois você viu Perto da Lua, em homenagem à obra do Nelson Cavaquinho, e agora você retomando, então, as questões autorais, né? Esse disco você retoma o seu trabalho autoral. Mas antes de saber do seu trabalho autoral, eu queria saber a sua história de música. Quando é que você começou? Aí no Rio de Janeiro mesmo, a família de músicos. Conta para nós como é que começou, como tudo começou na sua vida. Bom, Temos eu tempo, nasci... aqui é um documentário do Netflix, assim, umas 2, Pois 3 é, horas você conta. quantos episódios tem a nossa série? Um monte de episódios. Vamos lá. Eu nasci no final da década de 70, né? Meu pai, ele é empresário musical, ele é produtor cultural dentro do mercado desde que eu nasci. Meu tio, meu pai, Fala meu o outro nome do seu, fala o nome do tia, seu pai. a Mauri Linhares, João Mário Linhares, aí tem meu tio Marcelo Linhares, casou com a Branca Ramil, e aí vieram os Ramil também. Então, a música sempre viveu muito forte na família, né? E desde pequena eu já sabia que eu queria cantar. Eu já nasci, eu chamava as minhas amigas para brincar em casa, e antes de brincar tinha que ter um show. Eu tinha que fazer um show, e elas ficavam, tem algumas fotos em álbum, assim, delas sentadinhas, e eu fazendo meu show, e depois a gente brincava, enfim. Então eu sempre soube que eu queria cantar. A vida, claro, a gente vai crescendo, a adolescência a gente nega tudo, a gente vai embora. Eu estudei cinema, né? Teve um período que eu neguei a música, que eu não queria saber, que eu não, enfim, fui estudar cinema, fui morar em Paris, fui fazer outras coisas da vida. Quando eu voltei de Paris, que eu comecei a namorar o Rodrigo é músico, produtor musical, começando a produzir, na verdade, quando a gente estava, né, no início do nosso relacionamento, eram os primeiros discos que ele estava produzindo, e aquele envolvimento todo, aquilo foi me trazendo uma inquietação enorme, e eu não consegui mais conter e precisei voltar para a música. Eu falei, não, então vamos lá, vamos estudar tudo de novo, vamos voltar, né? Vamos pegar um instrumento, vamos para aula de harmonia, vamos estudar não sei o quê. Enfim, fui voltar para esse universo. E aí, em 2014,
eu lancei o meu primeiro disco. Esse primeiro disco demorou 3 anos para ficar pronto. Foi o disco junto com a terapia. No dia que eu estava com o disco pronto, indo fazer o primeiro ensaio aberto, eu encontrei a obstetra do meu filho na porta do lugar em que eu ia fazer o ensaio aberto. Eu falei, entendi, é um outro parto, vamos lá, estamos fazendo. Está nascendo outra coisa. Tendo um outro filho, vamos lá. E então, assim, foi um período, né? Eu acho que essa coisa de entender, essa retomada, digamos assim, né? Demorou aí uns bons 10, 12 anos, assim, de olhar, de buscar, de entender se era isso mesmo, trabalhar as questões que estavam ligadas com o bloqueio que eu tinha feito a isso, né? Enfim. Então, em Mas esse 2014... bloqueio, desculpa, eu não sou terapeuta, mas eu quero saber. Esse bloqueio foi o quê? Porque na família era um negócio de artista, falei, isso aí é complicado, esses caras são muito enrolados. Era por aí, não? Não, por aí, era por aí, uma coisa... Era por aí. Na verdade, foi aquele processo, né, de calar, de negar, enfim, questões de fato de infância que envolveram isso. Eu trabalhei muitos anos como produtora de grandes artistas, eu fiz muita coisa, trabalhei com muito artista grande, desses todos da música brasileira. Vivi também um outro lado, né? O lado de produção, um lado de entendimento de carreira, o que sempre é muito positivo para a gente, né? Eu acho que todas as experiências que a gente vive na vida, eu pelo menos olho com entender o que eu tiro de melhor de cada experiência que eu vivo, né? E esse Você trabalhou processo... com os Ramil também, por coincidência ali, de ligações Não, por familiares? coincidência não. Não, com os Ramil não. Mas eu conheci meu marido num show do Cleito Cledir. Ah, deu para ti, já entendi. Ela é sua tia, A Branca. a Branca é sua tia, É minha tia Linhares. porque ela é casada com o meu tio Marcelo Linhares, né? Sim, eu conheço a Branca. Conhece a Branca. Já fizemos Isso. um programa aqui incrível, a família Ramil. Você devia até. Vou mandar para Casa você. Você vai. Ramil. Casa Ramil, pôs a família toda no vídeo. Você não acredita a bagunça que foi. Foi lindo. Imagina. É isso aí. Mas enfim, e aí então esse processo eu precisei mesmo ir para terapia, ir para, né? Não foi só estudar, foi estudar e foi mergulhar em cura interna, foi mergulhar Em busca do que você queria na vida, na verdade. Eu né? queria, exatamente. E aí nasce em 2014 o Tecnologia Amor, que é o meu primeiro disco, que é um disco autoral com algumas regravações, né? Tem a participação da Dona Ivone Lara numa música linda dela com o Ney Lopes, que chama Felicidade Segundo Eu. Tem a participação do Lenine numa versão do Barato Total, do Gil. Legal. Olha a Gal ele me influenciando. Tem Nasci para Bailar e Donato, tem né? Donato, Nasci para Bailar, João Donato, e tem, é isso, gente, agora deu um branco. São 4 regravações e são 6 músicas minhas no primeiro disco. Foi um processo muito interessante, é um disco absolutamente eletrônico, é um disco que não tem violão, ele está todo construído de uma outra forma, produção do Rodrigo, né? Rodrigo já estava na área aí, já no começo da sua carreira. Já. Rodrigo, a gente tem 22 anos de casado, então o Rodrigo Ele tá na área, ele tá na área faz tempo, então tá Ele entendido. está na área faz tempo. E o Tecnologia Amor, a gente montou um show lindo, com um coletivo, meio uma coisa live PA, meio uma coisa, né? Eram máquinas no palco, e o Rodrigo fazendo algumas participações especiais, ele fazia o PA nesse show, e tocava harpa chinesa. Em uma música, uma harpa chinesa, essa coisa dos instrumentos diferentes que eu adoro também bastante. Saindo do Tecnologia Amor, o Nelson me atravessou. Nelson Cavaquinho eu digo que eu não escolhi o Nelson, ele me escolheu, porque Legal. foi uma proposta do Túlio Feliciano, né, do diretor Túlio Feliciano. Eu fiz num show perto do Tecnologia Amor, veio uma participação, a gente foi fazer o Flor e Espinho para a participação que ia cantar comigo no show.
E o Rodrigo fez um arranjo que eu adorei do Flor Espinho. E aquele arranjo ficou com aquilo, e o Túlio falou: eu acho que tem tudo a ver você fazer um disco do Nelson Cavaquinho, porque o Nelson Cavaquinho pode te dar uma densidade de intérprete, você pode olhar por um outro lado, sair só dessa coisa de cantar as suas músicas e se fortalecer como intérprete, né? Olhar para uma outra obra. Eu falava: Túlio, é tão diferente do meu universo, é tão, né, as músicas dele são, as coisas que eu falo são tão diferentes das que ele fala, como é que vai ser isso? Ele é samba, eu não sou do samba, como é que vai ser? Enfim, fiquei com aquilo até que eu fui pesquisando e fui buscando Nelson, fui buscando, e quando eu vi, eu estava completamente imersa no universo Nelson Cavaquinho. O disco não é um disco de samba, é uma homenagem que eu acho que ela está com muito a minha linguagem, né? Também é uma produção do Rodrigo, está com muito a minha linguagem, com um universo sonoro que eu gosto muito, um ambiente sonoro que eu gosto muito, feito de texturas, né? Feito de fato de ambientes sonoros, de texturas e de coloridos. As letras ficaram muito valorizadas, as melodias ficaram valorizadas, e acho que a veia mais rock and roll do Nelson também, porque ele, no fundo, Eu acho que ele era rock and roll mesmo. pra caramba. Nas atitudes, pelo que eu conhecia, era uma figura. Agora, não tem uma coisa anterior aí que você foi para o exterior, foi para o festival lá de Midem Então, e tal, foi antes do disco? Ou não? antes de lançar o Perto da Lua, eu fiz o Midem em Cannes, eu toquei no festival, né? E aí, quando a gente fez a ponte, que foi um ano que o Midem é uma feira de música, muito conhecida, muito estabelecida na França, que já, sei lá, 50 anos, é uma feira muito antiga, de um mercado fonográfico, né? E que tem showcase, e eu fiz o showcase de 2018, em junho, em Cannes, e esse ano teve também uma pequena edição no Rio de Janeiro. E aí eu toquei também nessa edição do Rio de Janeiro, foi até feito um especial que passa no Canal Brasil de vez em quando, desse Midem aqui no Rio de Janeiro, e aí eu já tinha lançado o Perto da Lua, foi entre esse show do Midem aqui, foi entre o show de lançamento do Perto da Lua e o lançamento do disco mesmo, assim. Legal. Eu Mas se faço... ajudou esse trabalho no Midem, te ajudou a você fazer um trabalho fora do Brasil Sim, também? Em que forma? sim, Como é que se deu eu, isso aí? eu sempre achei que a sonoridade com que eu me identifico, né? A música, hoje em dia eu acho que a gente aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, já está muito mais aberto para diversas sonoridades, né? Assim, mas eu sempre olhei muito para fora do Brasil, eu acho que a minha música é muito aceita fora do Brasil, né? Não sei dizer por quê, mas é bastante aceita e tem um mercado que reconhece, enfim. Então, desde 2017 eu venho fazendo show fora. Já toquei em vários países, toquei na Polônia, na França, na Inglaterra, na Holanda, em Luxemburgo. Todo ano eu faço uma turnê, nem que seja uns 3 shows, enfim, mas todo ano eu faço uma turnê na Europa. É claro que desde 2020 a gente estava com uma turnê grande organizada para 2020, que não aconteceu, porque ia ser em junho, e aí eu ainda não consegui voltar. Eu tive agora na Womex, que é uma outra grande feira de world music, né? Essa é mais voltada para o mercado ao vivo, mas não consegui levar o show novo, porque eu ainda nem pensei no show novo. Show novo só no que vem. Esse ano a gente já teve emoção demais. É verdade. Nem dá tempo mais, né? Porque a gente está praticamente no fim do ano, né? Exatamente. Não vou. E eu gosto de Mas fazer show mas com você tem cenário, que. Como é que figurino. você. Entendi. Como é que você identifica o seu som por ter pegadas eletrônicas, uma coisa moderna e ao mesmo tempo brasileira? Ele funciona? Você acha que por isso as pessoas curtem lá fora? Ou qual o motivo? Você Eu tem acho que alguma isso ideia? tem uma grande influência. Eu acho que isso sim tem uma grande influência. Essa coisa esses universos que se encontram, né, do tradicional e do eletrônico. Eu acho que isso é bastante atrativo. Eu acho que tem aí uma particularidade no meu trabalho. Eu não sei exatamente o que é tão atrativo assim para esses europeus, né? Mas principalmente europeu. E agora eu estou começando a olhar para os Estados Unidos, porque
na audiência do Spotify, os Estados Unidos é o meu segundo mercado. Vai entender. Olha, fica Vai entender. ligada aí. Opa, Pois isso é bom. exatamente, Sempre é Então, um já espaço, né? começando a olhar também para os Estados Unidos, mas eu sempre fui muito para a Europa e tocar na Europa. Eu acho que o europeu, o francês, principalmente, o alemão bastante também, eles são muito abertos, né, às sonoridades do mundo. Verdade. Eles são muito interessados em tudo. Então, eu acho que isso desperta uma curiosidade. E o fato de eu ir, a manutenção, né, a frequência de ida, de estar sempre fazendo, isso mantém um interesse também, né? Eu acho que é tudo somado, né? O som que É, você faz e o fato de você estar presente lá, né? Agora, com certeza. menos vezes por conta da pandemia, voltar e, né, ser um habitué, usando uma expressão, né, Exatamente. francesa, para Então, você poder, para você ficar, né, ali mais presente e é uma poder, construção. porque é difícil, né, o artista, às vezes o artista fala, não, porque eu vou lá no exterior, aí eu faço show, papapá. Mas é complicado isso, né? Nossa, Eu identifiquei aqui alguns grupos aqui em São Paulo, antes da pandemia, né? Que realmente eles conseguiram espaço através de festivais. Por isso que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre os festivais da música brasileira, conseguiram espaço em que chegavam, principalmente no verão europeu, a fazer um circuito interessante, aí sim um tour, né? Não, com várias apresentações pela Europa e, claro, ajudando a receita do grupo. Eu cito dois que, pelo menos, né, a gente, antes da pandemia, estavam muito bem. O Bexiga 70, o grupo aqui de São Paulo, que você conhece, conheço. e o Metá Metá, com a Jussara Marçal e tudo mais, né? Eles conseguiram um circuito, eles conquistaram isso a duras penas, não foi uma coisa de chegar e pá, né? Eles iam todo ano e tal, aí o agente, né, que você conhece melhor que eu esse ramo aí, né? O agente, né, organizava e depois eles conseguiram construir. Agora, claro, vai ter que montar tudo de novo, né? Mas eles tinham um circuito assim, eles iam eu até fazia entrevista antes, agora nós vamos fazer o circuito do verão europeu. Ficavam 2 meses fora, voltavam, né? Até para levantar recursos, né? Em caso de euro, para fazer os novos trabalhos. Então, eles tinham um espaço assim, é bem curioso que hoje é mais difícil o artista fazer isso, né? Já não sei, né? E A também gente não tem aquela loucura que tinha na música brasileira que vinham os caras e não, enchiam os pagavam espaços. tudo. É. Não é mais assim, né? Acho que o artista tem que entender que é uma construção, assim como no Brasil, né? Você Sim. precisa, primeiro você não ganha, primeiro você investe. Eita, Não, começou um. Tá ouvindo aí? não, tá tranquila, Não? tá Então tá. sem problema. Você primeiro tem que, né? Você tem que fazer que as pessoas te conheçam, se interessem por você. Então, é um investimento inicialmente. Depois você vai conseguindo cachês melhores, você vai conseguindo uma receita melhor. É uma construção, assim como é uma construção no Brasil. A gente não pode ter uma ilusão, né, de que eles estão loucos para o brasileiro chegar e fazer show e não sei o quê. Não é assim. E tem muito brasileiro morando fora também. Então, Verdade, a equação é outra hoje, né? Então, verdade. o interesse do artista para construir esse mercado fora. Na França, por exemplo, eu entrevistei alguns artistas brasileiros que estão lá já há um tempão, né? Sim. Alguns Nossa, da tem área muito. de música instrumental, de música cantada, enfim, vários artistas que estão lá, conquistaram um espaço, né? É, mas a vida é dura lá também, não é fácil Não é assim não, não é assim não. chegar Agora, aqueles. tem também artista francês fazendo vida com música brasileira, sabe? Tem também, aproveitando, né? A onda, sempre tem, né? Sempre tem, Enfim. exatamente. Bom, vamos ouvir mais duas, que esse papo tá ótimo. Vamos lá. A gente precisava ouvir o disco também. Primeiro, a terceira faixa aqui, Sou Festa, da Jana e da Fernanda Rabelo. Na sequência, Oxum, da Jana e do Rodrigo Campelo. Fala um pouquinho dessas duas pra gente ouvir agora. Sou Festa Sou e Oxum. Festa, Sou Festa nasceu, eu estava assistindo uma palestra sobre formação de gosto, sobre formação de público,
E essa coisa do quadrado, né? Do que você tem que se encaixar nos formatos, das coisas que os gostos que são pré-concebidos. Então, quanto mais o artista escolher ir por um caminho que já foi trilhado, mais chances ele tem. E aquilo foi me dando uma angústia, porque eu não consigo, não dá para mim. Eu não sei seguir um caminho que não seja verdadeiro, que não faça sentido, que não tenha coerência, né? Mesmo que isso represente, às vezes, abrir caminhos. E abrir caminhos você tem todos os ônus e bônus de abrir caminhos, né? Você tem pegar a sua peixeira e ir lá abrir o caminho, tirar o mato, enfim. Então aquilo foi me causando um certo mal-estar e a música foi vindo naturalmente. Quando eu acabei a palestra, ela estava quase toda pronta, assim, ela já estava bastante encaminhada. Essa música foi uma música que veio um pouquinho em partes, né? E aí, depois, durante uma outra vivência de meditação, eu consegui mexer um pouco mais nela. E a Fernanda, minha grande parceira e amiga, esteve aqui no Brasil, ela mora em Londres, e eu mostrei para ela a música. Ela falou: eu tive uma ideia aqui para fazer um pedaço, não sei o quê, manda para mim. Aí eu mandei, ela terminou a letra, assim, a última parte é uma parte dela, meio como samba antigo, né? Que um faz a primeira, outro faz a segunda. A gente fez um pouco assim, ela complementou a música, me mandou, e aí Sou Festa ficou uma das músicas que eu mais gosto do disco. Eu gosto muito do arranjo, eu gosto de todo o ambiente dela, eu gosto bastante dessa música. Ela veio assim, dessa inquietação do ter que encaixar, do ter que colocar numa gaveta, num quadrado, de seguir por caminhos pré-estabelecidos. Para mim, particularmente, não funciona. Perfeito. E o Oxum na sequência? Na quarta parte? Oxum, mais uma vez a água aí, né? Oxum foi numa cachoeira. Eu estava, na verdade, em Mirantão, numa fazenda, e entrei no rio, comecei a ouvir a melodia. Comecei a ouvir essa melodia e eu ficava com aquilo e falava: gente, essa melodia está muito forte, isso aqui está muito forte. Saía do rio, parava. Ué, chegava no Rio, aí você pegava o celular para gravar assim, saia do Rio? Não. Eu demorei essa a gravar. Eu fiquei com aquilo, porque eu entrava no Rio e ficava com aquela melodia na cabeça, saía do Rio, ela ficava meio ali em segundo plano, ia para a cachoeira, continuava na cachoeira, era uma coisa da água mesmo, assim. E aí teve um momento que eu saí da cachoeira e falei: não, agora eu vou gravar. E eu entendi que era uma mensagem de Oxum. Então essa foi uma música que veio melodia primeiro, né? E Oxum falando, cantando no meu ouvido, e aí a letra foi para ela. Então, já que ela cantou para mim, eu cantei para ela. E aí foi a mesma coisa. Eu mostrei o final para o Rodrigo harmonizou, mexeu um pouquinho, sugeriu algumas mudanças em melodia, e a gente foi por esse caminho dela que ficou sensacional. Eu gosto, né, todo só de sopro e voz. É bem legal mesmo, arranjo. Quem que é? O Humberto Araújo, né? Araújo, grande Humberto Araújo. Ele fez todos os sax aí, fez tudo? Tudo. Legal, né? São bacana. 4, né? São 4 sax. O arranjo barítono, dele. Tenor, alto e soprano. Fez tudo. Exatamente. Exatamente. Então vamos ouvir Sou Festa, na sequência Oxum. Roda! Querem me fazer acreditar que o mundo me atravessa sem que eu nada pudesse mudar do que me interessa, que meu mundo interior de nada tem valor nesse mundo que tem pressa. Onde o ter domina o ser, caminhos
em seus rios de águas claras, correntezas que carregam rumo ao mar. Tantas dores de sabores, desencantos, levo o pranto para nunca mais voltar. Seu abraço me acalenta, sua força me orienta no destino que eu trilho ao caminhar. Oxum, dona da beleza, da magia, dos encantos, da riqueza, me abençoa em meu cantar. Oxum, dona da beleza, da magia, dos encantos, da riqueza, me abençoa em meu cantar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Jana Linhares, diretamente do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de Botafogo. Ela está hidratando porque ela está com calor, assim, realmente a cantora precisa hidratar, que é muito importante isso. Falando em hidratar, eu queria saber a questão da internet, porque hoje as pessoas... que tem a ver, hidratar com... Porque as pessoas hoje ficam alimentando, né, a internet o tempo todo. E eu acho que isso cria uma ansiedade, a gente já falou isso no comecinho do programa, né? Dessa ansiedade de ter que alimentar, de hidratar a internet de certa forma, de postar coisas, coisas que eu digo nem sempre ligadas à música, né? Para ter cliques e tal. Como é que você enxerga essa coisa? Porque o artista tem que, como você, tem que criar. Você estava lá no Rio, criou a música, aí o Rodrigo fechou a música, aí você gravou a música, depois você masterizou a música, mixou a música, melhor dizendo antes, depois masterizou, depois está lançando, e depois de tudo isso tem que pensar na gestão da obra, quer dizer, como é que você vai colocar na gestão da sua carreira e como é que você vai colocar isso para as pessoas ouvirem. Então tem todo uma loucura. E pessoas que vão ao caminho da demanda. Temos que estar na internet, tem que estar nas redes sociais. Uma coisa assim que me deixa até preocupado, que eu não sei para onde vai isso aqui. Agora é TikTok. Agora é TikTok. Agora não sei o que lá. Então, vai mudando, né? Como é que você enxerga isso? Qual a reflexão que você faz aí sobre essa loucura? E o artista, ao mesmo tempo, hoje é gestor da própria carreira, né? Então, tem que lidar com isso, de certa forma, ou não, né? Não sei. Como é que você vê isso? Olha, isso é um desafio para mim muito grande, porque eu, por exemplo, não tenho Twitter, eu não tenho TikTok, eu entendi que eu não sabia fazer isso, eu entendi que isso é de fato uma coisa que eu preciso de ajuda, então eu tenho uma assessoria, porque a gente tem pessoas especializadas que sabem fazer isso, e é sempre uma questão, assim, elas falam, Jana, você precisa participar mais, Jana, você precisa fazer stories, Jana, você precisa fazer não sei o quê. Eu falo, gente, eu preciso ser verdadeira, eu acho que o público ele não é burro, eu acho que, assim, eu não sei ser blogueira, eu não sei ser aquela que pega o telefone e fica, estou aqui, não sei aonde, isso não faz parte de mim, eu não sou assim na vida. Então, Estou aqui, acabei de sair do Rio e fiz uma música, olha só. Exatamente, toda molhada. Eu não sei fazer isso. Tem gente que faz, e tem gente que faz muito bem. Faz uma boa, né?
Não sei. Claro, eu acho que isso é um talento, sabe? Esse talento, ele para mim não faz sentido. Então é sempre uma questão, assim. A gente vai achando formatos que se encaixam melhor, né? Então eu tenho, por exemplo, toda segunda-feira uma coluna de magia, porque esse é Pô, um tema legal. que eu gosto, é um tema que eu sei falar, é um tema que a gente, né? Então tudo bem, eu tenho lá minha coluna de magia toda segunda-feira, eu trato de um tema, tem um tema maior e os subtemas de cada segunda-feira. Eu olho para esse universo que é um universo que faz parte de mim, que faz sentido falar. É, Você ter uma noção, assim, eu fiz uma viagem em julho que eu sou aquela que chego no lugar e abandono o celular. Que Eu tirei ótimo. 2 Nossa, que isso aí fotos. é, isso aí é uma. Não é qualquer um que faz, não, viu? Não, Realmente. não. Eu tirei 2 fotos na viagem e levei uma bronca. Como é que você faz uma viagem dessa e só tira 2 fotos? Aí eu E saí aí da você fez 2 fotos no aeroporto, já pensou? A pessoa fica louca. né, indo embora, chegando e saindo. Aí fala assim, cara, faz uma foto do cafezinho que você está tomando. Eu falei, mas eu estou Ah, tomando isso é chato demais, né? café, eu tô, sabe? Eu estou Tipo, eu estou aproveitando. tomando um cafezinho e você não. Olha só que coisa gostosa que eu estou comendo e você não. Quando Olha eu onde eu viajo estou num com lugar lindo e você não. Eu acho demais, né? eu não sei lá se é nem com essa intenção, eu É, simplesmente não penso, eu esqueço o celular mesmo, assim. Quando eu viajo com o Rodrigo, ele faz foto, então quando a gente volta de viagem, ele tem um monte de foto, é ótimo, porque aí toma, ó, toma foto, toma tudo. Eu não tiro, agora eu fui, né, para a Europa, para o Womex, aí eu fiz umas fotos, fiz alguns filminhos, fiz umas fotos, que eu tinha lá um dever de casa para fazer. Eu funciono muito assim, vamos fazer um planejamento? A gente concordou, fez sentido para mim, então a gente falou, ó, eu preciso que você faça um vídeo tal, um vídeo não sei o quê, um não sei o quê, não sei o que lá. Ok, ok, eu vou lá e faço. Eu sou muito disciplinada, sabe? Então a coisa funciona, mas é de fato um grande desafio para mim alimentar e lidar com a rede social nessa frequência que todo mundo demanda que exista, assim. Tanto que a minha rede cresce muito lentamente, mas tudo bem, cresce no passo que tem que crescer, porque também o que eu estou conseguindo entregar, é uma troca, entendi. né? Eu entendo que é uma troca. É, mas é um desafio. Meu novo desafio se chama TikTok. Vamos lá, eu estou olhando para ele TikTok assim, vai fazer uma dancinha, a Jana, daqui a eu pouco. não dou conta, não dá para mim. Não, não tem mais dancinha agora. Eu que estou atrasado, não tem. A coisa está evoluindo. Até o próprio TikTok não tem só dancinha. Agora tem. É como Pois é uma é, espécie de YouTube mais curtinho, só, vai, digamos assim. Eu sempre pois acho é, que eu acho que tudo é meio parecido. Eu sou muito velho, então eu acho que tudo é meio parecido, entendeu? O Facebook, o Twitter, o Instagram e o TikTok. Para mim é tudo meio parecido as coisas, né? pois é, Agora, vamos ver. tem o Ver se artista às vezes coluna de tem magia vai para o TikTok. Não sei, vamos ver. Oh, mas o que é que você fala de magia? Agora fiquei interessado no assunto. Eu estou fazendo um trabalho em cima das 13 matriarcas, que é uma lenda norte-americana, nativa norte-americana, dos índios Navarro, que é um trabalho de sagrado feminino, de imersão e de. É um mergulho para dentro e uma forma de você despertar o feminino de volta no seu olhar para o mundo, né? Na sua manifestação no mundo. Tem um pouco a ver com um caminho de autoconhecimento, um pouco a ver com espiritualidade, e cada matriarca dessas 13 matriarcas trazem um ensinamento que você vai, através desses 13 passos, completando para chegar no final e se tornar a sua verdade, né? Opa, A gente está na 11ª alunação, que é a matriarca que fala de caminhar de acordo com a sua verdade, né? Walk your talk, aquele, né, famoso faça o que você prega, né? isso. Nossa, legal, profundo isso aí, mas eu precisava fazer um programa específico sobre isso, né? Exatamente. Vamos ouvir mais duas, então? Enquanto isso, a gente vai contando histórias da Jana e vai ouvindo o disco. Dançar o Sonho, que é só sua música, e Fundamental Spin, que é em inglês, né? Spin. É. Então, me fale dessas duas para a gente ouvir agora. Dançar o Sonho foi uma música que eu fiz num encontro, um encontro de estudo de mitologia, de magia, num encontro de mulheres. A gente estava conversando e aquela troca foi
tão interessante, tão instigante, os temas que a gente foi falando, a troca mesmo, né? A coisa de você entrar num lugar em que as pessoas estão abertas e estão disponíveis para troca, sem medo, sem preocupação, estão entregues, né? Expostas ali. Aquilo foi tão forte, tão verdadeiro, que essa música nasceu no final do encontro. Quando acabou o encontro, ela estava pronta. Uhum. Eu só fui, a única coisa que eu fui foi pegar o violão e entender se aquilo ali seguia uma harmonia, se estava tudo certo, se estava dentro de alguma coisa. Essa música foi muito rápida, assim, porque foi exatamente em cima daqueles temas, daquela conversa, daquela troca, daquela intensidade da troca de mulheres, dos temas, e ela nasceu assim, rápido. Beleza. E o Fundamental Spin, com a Fernanda Funda- Rabelo? Fundamental Sua Spin. Fundamental, desculpe a pronúncia errada. Fundamental Spin. Fundamental Spin. Se é internacional, eu vou falando aqui em português, não dá certo. Tá tudo Fundamental Spin, muito bem. Essa música foi essa frase, Fundamental Spin. Eu estava vendo um documentário sobre o universo, sobre as forças do universo, eu adoro essas coisas. E aí, no documentário, o cara falou essa palavra, Fundamental Spin. E eu guardei só essa palavra. E aquilo ficou, né? Essa palavra, olha, esse documentário eu acho que eu assisti, sei lá, em 2016, 2017. Aquilo estava no meu caderninho, assim, só com esse nome. Eu tenho um caderninho que eu gosto de escrever no caderninho também, sabe? Oh, legal. Papelzinho, aquela coisa. E aí ficou ali com esse nome ali, e aí teve um momento que eu peguei essa música, essa palavra, né? E fui desenvolvendo aquilo. Fui desenvolvendo primeiro uma letra, depois eu fui colocando uma melodia em cima, e aí mandei para Fernanda e falei, Fernanda, vê aí, você acha que falta alguma coisa, se você quer mexer em alguma coisa. E aí ela mexeu numa coisa em outra, não sei o quê, e voltou, mexeu numa palavra, numa melodia, não sei o quê, e voltou essa Fundamental Spin. Fernanda Londres, né? Fernanda Londres. Fernanda Londres, sua amiga que Fernanda tá... é minha parceira de Londres. Já estou ligado que a Fernanda está em Londres. Tá certo. E essa eu chamo de fanfarra Beatles, né? Porque ela tem uma construção de composição meio Beatles, assim, e aí Legal. o arranjo foi com esse arranjo de sopros, então ficou meio uma fanfarra Beatles, assim. Legal, e tem além do trabalho do Rodrigo incrível, né? Sempre com os arranjos, programações, que tem um som muito legal que ele faz. Tem também o Thiago Osório, né? Que faz tumba, e tem o Bombardino também, né? Que é bem legal o som do Bombardino. Eu adoro grave, sabe? Os graves, Bom. E tem também o Everson Moraes, né? No trombone, e Aquiles Moraes no trompete e flugelhorn. Legal, é legal que você tem os eletrônicos e tal, mas de repente você bota um metal assim, né? Quebra todo, fica muito legal, eu acho bacana. Esse disco é o meu disco menos eletrônico, né? Ele é o disco que eu acho que está mais orgânico, assim, pela característica das músicas mesmo, das composições. Ele foi para um caminho mais, por exemplo, nunca tinha tido guitarra num disco meu, nunca tinha tido, quer dizer, o Perto da Lua até tem uma guitarra ou outra, mas violão, sabe? Nunca tinha Mas tido. o Rodrigo toca tudo, né? Desculpe a pergunta meio tudo. insolente. O Rodrigo bota na mão dele e ele toca o que você quiser. E vocês têm um estúdio aí no Rio que vocês produzem? Ele tem um estúdio, ele tem o Ministério Estúdio, que é um estúdio com o sócio dele, que é o Júnior Tolstói. É um ministério porque cada um tem sua sala, sua área de trabalho, e tem uma sala de gravação em comum para os dois, né? Então, ele tem lá o Mas Ministério... não é home studio, não é na sua casa aí em Botafogo, eu tenho meu estúdiozinho em casa, que eu uso mais assim, para botar uma voz guia, para estudar, para gravar uma ideia, para fazer uma coisa assim, mas não é em casa, não. Eu ganhei de presente o estúdio Sair de Casa já há muito tempo. Eu acho que lá no início do nosso casamento, porque o estúdio era em casa e às vezes eu chegava e não podia falar, tinha que ficar em casa, na sala sentada assim. E aí, lá no início, lá atrás... Parabéns do casamento, o estúdio mudou de lugar. É isso? O estúdio mudou de lugar, exatamente. Para o bem de todo mundo, né? Porque também é bom que ele tenha o lugar dele para ir, eu
tenho aqui, enfim, é saudável, né? Cada um ter seu É espaço. como você falou, né? O home studio lá, o home office, né? Que você falou também, as pessoas têm que se organizar, porque senão fica louco, fica trabalhando muito mais. Imagina, tá um home É. studio em casa, o cara fica em casa trabalhando no estúdio o tempo todo, aí você não tem vida, né? Você tá tudo em função Exatamente. do trabalho, Exatamente. fica muito Não, louco. não é porque é música que isso não muda, né? Pois é tudo mesmo problema. É. Então vamos ouvir Dançar o Sonho e na sequência Fundamental Spin. Não sei se eu fiz a pronúncia correta. Vamos ouvir. Roda! Sonho com o tempo da beleza. Vou sonhar até o dia que encontrar, no instante eterno de delicadeza. O encontro ainda paira no ar. Teia de saberes posta à mesa. Os olhares se entrelaçam sem defesa. O encanto revelando a sutileza, a magia dos opostos ao luar. Linhas que se cruzam, rastros que deixamos, forças invisíveis no destino que traçamos. Linhas que se cruzam, rastros que deixamos, forças invisíveis no destino que traçamos. Quando oculto, enfim, então se apresenta, do profano ao sagrado em gentileza. Poesia desnudando as certezas, masculino e feminino a se encontrar. Linhas que se cruzam, rastros que deixamos, forças invisíveis no destino que traçamos. Linhas que se cruzam, rastros que deixamos, forças invisíveis no destino que traçamos. Quando oculto, enfim, então se apresenta, do profano ao sagrado em gentileza. Poesia desnudando as certezas, masculino e feminino a se encontrar. Linhas que se cruzam, rastros que deixamos, forças invisíveis no destino que traçamos. Linhas que se cruzam, rastros que deixamos, forças invisíveis no destino que traçamos.
Estamos de volta com Jana Linhares. O que a Jana Linhares está fazendo? Ela está lançando um disco. E como chama esse disco? Tempo de Delicadeza. Tempo de Delicadeza. Não da delicadeza, Tempo de Delicadeza, que faz parte de, não é uma música que chama Tempo de Delicadeza, né? É uma música que tem essa frase aí também, ou não? Se eu não entendi Não, bem. Nenhuma, não, é um título não. geral. É um título geral. O disco, Pensei, fale, desculpe. antes, né, quando eu achava que eu fosse lançar aquelas músicas de 2020 em disco, o nome do disco seria O Tempo da Delicadeza Perdida, Sim. que a gente estava no auge daquilo, né? Tem uma música que se chama O Tempo da Delicadeza Perdida, e eu, enfim, fiquei com aquilo. E agora, para esse álbum, eu achei que Tempo de Delicadeza então, assim, a gente já perdeu, já entendi que a delicadeza foi perdida, então agora é um tempo de voltar à delicadeza, né? E aí, claro que essa fala permeia um pouco o disco, mas não tem nem essa Não frase, tem nem nenhuma música, que eu tinha a sensação, mas não tem. É não. uma outra música que você tem que fala disso também, mas não está nesse É. disco. Entendi. É o tema principal do disco. Agora a questão assim prática, né? Você conseguiu financiamento, você e o Rodrigo, né? Músicos, compositores e tal, financiamento para esse projeto? Foi no peito e na raça? Como é que você vê também outra questão que eu sempre recorrente aqui? Como é que vocês se viraram para lançar o trabalho? Quais são as dificuldades? E como é que você enxerga o mercado hoje, né? Dessa independente que tem que ir atrás de, né, as leis de incentivo que podem eventualmente ajudar o artista. Como é que você vê essa questão? Bom, esse foi um disco no peito e na raça, sem colaboração. Minha família sempre me ajuda muito, né? Minha tia é uma pessoa que acredita muito, que está sempre junto comigo, minha mãe, as pessoas estão sempre, né? A minha família, de fato, me apoia muito no caminho. Essa sorte de ter o Rodrigo, um produtor musical, o Rodrigo Campelo, um produtor musical que, além de ser meu marido, ele é um produtor musical excelente, ele é um cara que, independente de ser casada com ele, eu escolheria para fazer meus discos, porque eu acho que ele tem um potencial enorme, mas isso é um privilégio e uma ajuda, né? Porque, de fato, isso me ajuda na hora de realizar os meus discos, os trabalhos. Eu tive muitos amigos participando, tocando, né, junto, então foi muito feito assim, internamente, chamando amigos, com o Rodrigo, e agora na hora de botar no mundo, que é de fato quando a gente também precisa, né, de um investimento, montar o show para mim é um dos maiores investimentos, porque eu gosto de cenário, eu gosto de figurino, eu gosto do negócio, eu gosto que a pessoa entre num teatro para me ver e tenha uma experiência completa, sabe? Então, assim, é um desafio mesmo, porque Claro. a gente não tem hoje, as leis de incentivo não são muitas, a cultura está toda muito desmontada, e acho que o maior desafio hoje não é nem mais produzir um trabalho, e sim divulgar esse trabalho, né? Fazer com que ele chegue nas pessoas, fazer com que as pessoas se escutem, fazer com que o negócio se espalhe para que você possa aumentar a sua audiência, aumentar seu público. Eu enxergo que esse, de fato, é o grande desafio que a gente tem. E sem o aliado da música ao vivo, perde muito, porque muita gente, num show ou no outro, vai conhecendo os artistas, né? Então, eu acho que isso é também uma coisa que a gente precisa voltar a conquistar. A internet, obviamente, é um terreno que você tem as ferramentas que podem te ajudar a divulgar, a levar o trabalho, a mostrar. Tem coisas que eu lancei em 2020, por exemplo, que foram tocar muito lá fora, e que as pessoas foram colocando em playlist, e a música foi ganhando uma organicidade muito grande. Mas cada disco eu acho que é um grande desafio de você conseguir mostrar para o público, levar. As rádios são muito importantes, porque as pessoas escutam, porque mostra, né? E a pessoa está ali aberta a conhecer artistas novos. O Sesc, por exemplo, é um super aliado também, que programa artistas novos e as pessoas vão assistir, porque eu acho que também isso faz parte, são dois lados, né? É o artista e colocar o seu trabalho na rua, e o público estar aberto para ouvir o novo, né? Para receber o novo.
Isso tem que caminhar junto. Eu sinto um pouco falta, num sentido de política pública, de um incentivo de formação de público, de um incentivo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque eu acho que em São Paulo você tem um pouco mais isso, né? Você tem espaço que Os permite. cariocas reclamam exatamente disso, né? Falam que no Rio, até o próprio Sesc, né? Que aqui funciona de outra forma, e aí há essa reclamação recorrente também, né? Mas é uma questão de incentivo mesmo dos governos, né? De cada um incentivar. São Paulo, no Rio tem vários espaços que eu conheço muito legais, Tem, mas tem, precisa ver se tem. tem espaço para poder tocar e as pessoas lançarem os trabalhos, né? Pois é. E também a gente não pode desistir, né? Eu acho que a gente não pode achar que é. Por isso que eu gosto da mudança da palavra difícil para desafiador, porque eu gosto muito dessa brincadeira de palavras, né? Da gente ir entendendo o significado das palavras e o que que isso traz nas nossas atitudes. Porque quando a gente diz que é difícil, muitas vezes fica intransponível e você Claro, perde o tesão, porque a gente faz as coisas verdade. com tesão, com vontade. Então, o desafio também te instiga aí, né? Não tem outra forma. Eu preciso ir, preciso colocar, preciso divulgar. E cada conquista, cada trabalhinho, cada passinho que a formiguinha vai dando é uma celebração, é uma conquista, né? É Mas uma vitória. você está otimista para o ano que vem, que as coisas possam melhorar, até no Rio de Janeiro aí, não sei, né? Das políticas públicas, você tem uma visão a respeito disso? Você está otimista ou não? Não? Eu acho que eu estou otimista porque eu acho que a gente teve uma vitória muito importante por muito pouquinho. Aqui no Rio, nem tanto. No governador, a gente reelegeu esse governador que está aí. E, enfim, não é um governador amigo da cultura, apesar do prefeito, sim. Eduardo Paes é um prefeito que gosta muito da cultura, gosta muito da cidade. Então, eu acho que, aliado à prefeitura, a gente pode ter oportunidades. É, mas a nível nacional, só que a gente continua num desafio enorme, né? Assim, a Pois é. gente não é a vitória não trouxe a situação não muda de uma hora para outra, né? É uma construção. E acho que a gente vai levar aí um tempo para que as coisas se estabilizem, para que voltem a crescer, enfim. É. O Acho governo que do Inominável bloqueou o Aldir Blanc 2, né? E agora há um movimento, e espero que isso ocorra até o fim do ano, antes do Natal, de preferência, vai reabrir as verbas do Aldir Blanc 2, né? Que ajudou muito durante a pandemia. Você acha que é prova disso aí, né? Conhece muito. exemplos que foi um projeto que ajudou muitos artistas, ajudou de forma Sim, prática na vida, de forma prática, na prática, funcional, porque não é? E a agora tem sobreviver. uma perfeito, sobreviver. E a turma agora está na expectativa de que a lei do Aldir Blanc 2, a verba seja liberada para o ano que vem, né? Ou mais, ainda esse ano, há uma perspectiva ainda, antes do Natal, não sei. Eu tenho lido a respeito, não sei se você tem mais informes a dar, mas é Não, por não aí, tenho. né? Eu acho que é Eu por aí. torço Então, numa muito. tentativa de melhor. Tem a Paulo Gustavo também, na área de cinema e tal, todo mundo na expectativa que isso A gente possa tem que dar um. olhar, eu acho que tem que ter um olhar dos governantes de compreender a cultura como uma indústria, né? Primeiro, a cultura é uma indústria importante, é uma indústria que emprega muitas pessoas, não é só artista, é uma cadeia enorme, seja qual for a arte que a gente está falando. Então, Perfeito. assim, é um setor né, do empresarial, um setor do comércio, da cultura, que é enorme, que precisa ser considerado. E é um produto que a gente tem aqui no Brasil muito relevante de exportação, sabe? Então, assim, esse olhar também do peso que a gente tem da cultura brasileira como imagem do Brasil para fora do mundo, isso é muito importante, porque Verdade. a cultura brasileira é enorme. Fora do E você, Brasil, é muito quando você vai valorizada. no exterior, eu acho que você percebe melhor isso, né, Sim, Jana? Porque aí você vê qual a capacidade, o potencial, até do ponto de vista de gerar receita mesmo da música sim, brasileira no claro. exterior. Sim. Então é uma ignorância não incentivar, vai, deixando até a questão política, né? É uma Sim, ignorância, porque você, é uma pô, você, ignorância. É. né? Ignorância no sentido de falta de conhecimento, de ser ignorante sobre o que é de fato a Pois indústria da é. cultura. Eu acho que é por aí mesmo.
Isso aí. Vamos ouvir mais duas, então? Irmãs das Estrelas e Roda da Magia. Vamos ouvir essas duas. Fala um pouquinho delas. Parceria lá. com a Fernanda Cabral, a primeira, e a segunda é só sua. Diga lá. Irmãs das Estrelas é uma música bastante espiritual, bastante da ancestralidade. Ela veio, a ideia veio numa meditação. E aí também, se eu for falar dessa meditação, a gente abre um parênteses para Nós vamos fazer um programa especial sobre o sagrado feminino, a mitologia, a magia e a meditação. Todo programa especial, vamos fazer. Porque aí Não a gente esqueça. abre outra janela. Mas, enfim, ela veio numa meditação, e enquanto eu não parei para gravar, para anotar, não consegui meditar, eu não consegui seguir o caminho, essa daí eu tive que parar e de fato, gravar, escrever, enfim. Eu escrevi uma letra grande, uma letra inteira, e fiquei com a melodia do que é o início da música, né? O Irmãs das Estrelas. Isso foi uma melodia que ficou, e, enfim, fiquei com aquilo, também ficou na gavetinha, isso foi durante a pandemia, ficou ali na gavetinha. Quando a gente falou, não, o disco tem que ter outras músicas, não dá para pegar aquelas, eu fui, né? Ela foi uma dessas que veio do baú. A Fernanda Cabral é uma artista, uma cantora, compositora maravilhosa de Brasília, que eu conheci durante a pandemia. A gente, na verdade, nunca se encontrou pessoalmente, olha que coisa. A gente só se viu assim, virtualmente. Aí você vai para Brasília fazer o show, você vai encontrar com ela. Pronto. Vou encontrar com ela, ela vai para cantar comigo, enfim. A gente foi fazer um programa falando sobre artistas na coisa da pandemia, as saídas, e a gente juntou umas pessoas. Isso foi feito a partir do Sensorial Centro de Cultura lá de Juiz de Fora, um convite deles, né? E a Fernanda estava nesse encontro, eu conheci ela ali. Depois a gente se reencontrou, a gente já se conectou, porque essas coisas acontecem também num plano que não é esse que a gente está aqui, né? Isso aí, por exemplo, eu não estudei nada a respeito que você tem falado, até tenho curiosidade de entender, mas essas conexões que acontecem, eu acredito seriamente nelas. Eu acho que tem sempre alguma coisa que conspira, que nos leva a pessoa que tem alguma coisa a ver. E isso não é uma coincidência ou uma causa. Não, eu chamo de sincronicidade. Sincronicidade. Perfeito. É. Sigamos. O papo é bom, hein? Sigamos. Tá vendo como é outra janela? Outra janela. Então, e aí, no final do ano passado, eu fui selecionada para um programa do Oi Futuro, que é o ASA, o Arte Sônica Amplificada, que é um programa só de mulheres, de capacitação de mulheres na música. E a Fernanda também foi selecionada para esse programa, a gente se encontrou numa aula, a gente se reencontrou numa aula, né? E aí a gente voltou a se falar pelo WhatsApp, pessoalmente, ela falou, vamos fazer alguma coisa junta, vamos compor alguma coisa, não sei o quê, aí eu lembrei, porque eu também já sabia das conexões dela com esse universo sutil, porque a gente já tinha conversado, e aí eu peguei essa Irmãs das Estrelas, essa ideia, mandei para ela o refrão, né? E aí foi bem no sistema samba também, do samba das antigas, mandei a primeira e ela voltou a segunda, e assim a gente fez Irmãs das Estrelas, e eu, claro, chamei ela para cantar comigo no disco. Legal. E a Roda da Magia? Roda da Magia, essa foi eu e meu violão, pensando sobre tudo isso que eu vivi durante a pandemia, né, desse chamado de conduzir mulheres no despertar do sagrado feminino, nesse chamado de aprofundar esse lugar dentro da conexão com a deusa, com o sagrado feminino, com a magia de uma forma geral. E ali eu estava ouvindo muito King Crimson, aquele... Gosto muito. Pois da minha geração, esse dos velhinhos aqui. E aí eu estava ouvindo muito Moonchild, que é uma música linda deles, que é uma coisa. E aí eu comecei a brincar com a harmonia de Moonchild, e aí fui criando a minha, né, fazendo umas variações de harmonia,
e fazendo uma letra ali junto, assim, foi um pouco no espírito do Moonchild, no espírito do que eu estava vivendo, do que estava latente em mim, nasceu Roda da Magia, que é isso, é o falar do assim, ok, estão me chamando de bruxa, mas o que é isso? Por que me chamam disso? Então, como é que é? Ela fala um pouco disso, essa música, o que é, no meu entendimento, então, o que é ser bruxa, como é que é esse universo da magia, né? Perfeitamente. Então vamos ouvir na sequência Irmãs das Estrelas, a música da Jana Linhares com a Fernanda Cabral, e Roda da Magia, a música só da Jana Linhares, desse disco que a gente está no finalzinho aqui, tem mais uma canção, o disco chama-se Tempo de Delicadeza. Roda! Irmãs das estrelas, Mãe universal, recebo seu amor divino, farol primordial, filha das estrelas, de canto milenar, fagulha de areia desse céu, pé que pisa a terra, da poeira cósmica, nosso chão essencial. Irmãs das estrelas, Mãe universal, recebo seu amor divino, farol primordial, filha das estrelas, de canto milenar, fagulha de areia desse céu, pé que pisa a terra, da poeira cósmica, nosso chão essencial, filha das estrelas, de brilho ancestral, nossa vida, uma só dança, pé que pisa a terra, da poeira cósmica, nosso chão essencial. Irmãs das estrelas, Mãe universal, recebo seu amor divino, farol primordial, recebo seu amor divino, farol primordial.
Estamos de volta com Jana Linhares, falando do disco Tempo de Delicadeza. Agora, Jana, chegou o momento de você passar todas as informações a respeito do seu trabalho. Como a gente entra em contato com você, né? Você ainda não está no TikTok, mas você vai estar breve. Tô brincando. Vamos ver. Passa todas as informações, né? Como a gente entra em contato com você, como a gente vai poder também acompanhar. Está tudo nas plataformas digitais, o primeiro disco, hein? Desde o Tecnologia Amor, esse está perto da Lua, está tudo nas plataformas, a gente encontra tudo Tudo nas lá, plataformas. tudo lá. Perfeitamente. E o Vocês Tempo me de encontram. Delicadeza também. Qual o canal para gente? Caminho das Pedras, siga lá. Vamos lá, Jana Linhares, em todas as plataformas, em todos os aplicativos de música. Estou em todos, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, todos. Tem uns que eu nem sei, iTunes, tem vários que eu vejo lá que eu nem sei quais são, mas eu estou em todos. Todos os discos, todos os singles, tá tudo lá. Digitalmente, eu estou no Instagram, é a ferramenta que eu mais me comunico, então eu respondo, eu estou ali, eu estou vendo, eu acompanho, enfim. O Facebook, muito pouco. Meu filho fala que já foi, né? Fala que tem que olhar para o futuro. Ele que te dá as dicas, né, seu filho? Vai por aqui, mãe, vai por ali, tá certo. Dá muitas Perfeito. dicas. Claro, TikTok, estou entendendo se é para mim, se não é, como é que eu posso entrar, como é que eu posso entrar de uma perfeitamente. forma verdadeira, como é que a gente vai lá. Então, quem sabe no futuro. Mas no Instagram e no Facebook eu sou Jana Linhares Oficial. Vocês também podem se comunicar comigo por lá, com o Direct Message. Eu respondo, às vezes demora um pouquinho, porque tem umas que vão escondidas, eu demoro a descobrir onde está, enfim. Mas eu respondo. E é isso, todos os discos, Tecnologia Amor, Perto da Lua, Tempo de Delicadeza, todos os singles lançados, eu lancei 5 singles em 2020, todos autorais. Tem um single que foi lançado em 2019, que é uma gravação do Happy Together, que eu adoro essa Adoro. versão. The Turtles. The The Turtles. Turtles, Taran, exatamente. tan, tan. Eu tocava essa, hein? Isso é do meu tempo, essa é bem velha. Adoro, escuta essa versão que ela tá bem boa, eu gosto. E Jana Linhares, tudo que você colocar Só uma aí. perguntinha, você desses 2 primeiros discos tem CD físico? A pergunta do velhinho. Agora você despertou o velhinho Tem. aqui que Agora tem. você despertou E bem, essa, tem. e essa aí vai ter o Tempo de Delicadeza, vai ter Então, físico? Não. Tecnologia Amor, eu tenho físico, uma tiragem que eu fiz, independente, então quem tem, tem. Quem não tem, eu tenho alguns. Eu Então, tenho se assim, entrar em contato, pode adquirir muito poucos, mas eu tenho pagando. aqui. Aí você manda pelo reembolso, pelo correio, tá pago o Mando pelo reembolso. correio, enfim. Beleza. E o Perto da Lua foi lançado pela Som Livre, então ele tem na internet, ele tem nas lojas americanas, não sei o quê, tem aí, você encontra. As lojas que ainda existem, que são poucas, né? Quase Vendem nenhuma. disco, né? Enfim, que não são nem lojas de disco, mas que vendem disco. O Aliás, só Perto uma curiosidade, aí no Rio, a Travessa tinha discos também. Aqui em São Paulo, a cultura acabou com o departamento de discos, DVD e tudo mais. Como é que tá aí no Rio? Não sei se você Aqui no frequenta. Rio tem, a Travessa tem ainda, você Ainda tem consegue discos? Tem tem discos. disco, e tem uma loja chamada Track, Hum. que fica na Gávea, no Baixo Gávea, ali na Praça Santos Dumont, que é uma pérola, assim, que tem vinil, que tem disco, ali é só de disco, é uma dessas Beleza. poucas Você vai lançar vinil? Você tem essa ideia? Eu acho que é eu muito custo quero caro. muito, né? Muito Não caro? sei. Pois é, um pouco. A princípio, o Tempo de Delicadeza vai ficar no digital, quem sabe, um vinil. Certo. Shows para o resto do Brasil, Rio de Janeiro e a gente aqui em São Paulo. Previsão, ano que vem, como é Ano que que tá? vem. Ano que vem. Depois do carnaval, eu vou. Agora que a gente colocou o trabalho na rua, que o negócio está aí no mundo, eu já estou olhando para o show, já estou pensando em banda, começando a pensar em como é que vai ser esse cenário, o repertório todo. Então, Beleza. depois do carnaval, Aí a você gente vai. anuncia quando você vier para São Paulo, você vem no estúdio, Com você certeza, com e, claro, o certeza. Rodrigo, né? Os dois tem que vir aqui. O Rodrigo faz o som. Eu arrumo um monte de instrumento para ele tocar tudo ao mesmo tempo, que tenho aqui no estúdio, Se né? chama computador isso, né? Que Como toca é tudo que vai? ao mesmo tempo. Não, mas aí você faz um violão, ele faz um outro instrumento que ele escolhe lá,
e vocês tocam ao vivo, fazem alguma coisa que vai ser bem legal, né? Contar um Com pouquinho, até ouvir certeza, um pouquinho mais de você ao vivo, né? Que é tão legal. Você já deu com uma canja certeza. aí, já deu para perceber o som também ao vivo. Porque no ao vivo é diferente, mas é sempre muito É, divertido. Bom, é. e Eu tá tudo. adoro, né? Tá no É, palco nossa, é muito bom. então você avisa a gente para a gente divulgar aqui em São Paulo, na Com rádio também, os certeza. shows que rolarem. A gente vai ficar com a última música, que é uma suíte, sim, suíte capoeira. Fale um pouquinho dessa para a gente ouvir, para a gente encerrar aqui, a gente ouvindo as 9 faixas do disco, que é bem legal esse disco. E o finalzinho eu curti muito, que só tem uma, entra o som, aí já muda o som, é uma suíte mesmo. É uma Para quem, suíte. diga lá, A capoeira, para falar dessa música, eu vou precisar falar da capoeira. A capoeira claro. ocupa um papel, um lugar importante na minha vida. Eu fiz capoeira adolescente, e aí fui fazer outra coisa. Enfim, eu fiz balé clássico por muitos anos na minha vida. Aí eu fui parar na capoeira, adolescente, e a capoeira ali já entendi que tinha um match com a capoeira, mas fui seguir a vida, fui morar fora, fui estudar, fui fazer outras coisas. E aí meu filho, ele aqui onde a gente mora, tinha uma aula de capoeira, ele foi fazer essa aula, adorou, ficou encantado com a capoeira. Ele tinha uns 8 anos nessa época, né, que ele foi fazer capoeira. E ele ficou muito envolvido com aquilo, adorou e tal. E aí acabou o ano, o mestre dele foi embora do Brasil. E ele ficou sem a capoeira, e aí lá fui eu buscar uma capoeira para o meu filho. Onde ele pode fazer, vamos ver aqui em volta, não sei o quê. E aí eu fui parar no grupo do Ferradura, do mestre Ferradura, que é aqui em Botafogo, que por acaso, que aí não é o acaso, são as sincronicidades, né? O Ferradura, ele é formado pelo mestre Marrom, que foi o mestre que eu treinei quando eu tinha 14, 15 anos, e ele era dessa época, da minha turma, dessa época, enfim. Eu fui parar na turma do Ferradura, porque o Ferradura tem um trabalho incrível de capoeira para criança, para adolescente, para adulto também, né? Mas ele tem uma questão muito forte com criança e adolescente. Só que eu cheguei e não tinha uma turma da idade do Francisco, não tinha ninguém uma turma com a fase que ele estava, né? Fazendo 9 anos, quase 10, aquela coisa meio indo para uma pré-adolescência, aquele período assim, não tinha. Então eu falei, então eu entro com você, meu filho, vamos lá, eu faço com você. E aí você faz a sua capoeira e eu também, tudo bem, vai dar tudo certo, vamos embora. Só que o que aconteceu foi que eu me apaixonei. Foi um negócio arrebatador na minha vida, assim. Eu que sempre fui desse universo da música, de uma música ok, música popular brasileira, mas sempre gostei mais de um rock, de um eletrônico, de coisas, né, de sonoridades e de ritmos, mas para esse caminho, a capoeira me abriu o mundo do Brasil, de ritmos e de possibilidades rítmicas brasileiras, né? Então, aquilo foi absolutamente transformador. E quando eu vi, o meu filho tinha saído da capoeira e eu continuava. E esse grupo do Ferradura, ele é um grupo muito acolhedor, é um grupo muito mesmo uma família, assim, é um grupo especial. E a gente, numa viagem desse grupo para fora do Rio, no sítio de uma das pessoas do grupo, eu voltei completamente arrebatada por aquela experiência, aquela coisa de sentar em roda, tocar pandeiro e cantar, e todo mundo junto, e aquelas músicas novas para mim, aquele universo completamente novo e não novo ao mesmo tempo para mim, mas uma redescoberta daquilo. E aí eu voltei e fiz a ladainha, que é a primeira parte dessa suíte, né? A ladainha a roda de capoeira, ela tem uma estrutura que ela normalmente você abre com uma ladainha, você faz uma louvação e aí você vai para as músicas corridas, que são as músicas de jogo que as pessoas jogam, né? Então a ladainha nasceu nesse momento, eu cheguei, sentei, essa música foi também igual a Roda de Magia, da Roda de Magia não, o Dançar o Sonho, foi inteira ali, sentei e a música saiu. Foi uma ladainha que eu chamo de uma ladainha meio celta, porque ela tem uma melodia muito diferente das melodias que você encontra em ladainhas normalmente nas rodas de capoeira. E aí
começou, né? Aí vem uma ideia, vai para a roda, vamos jogar, e aí começando a pensar em música de jogo, as ideias vinham vindo. O Casa de Rainha, que é uma música que eu lancei em 2020, ela nasceu como uma música para roda de capoeira também. E aí esse universo veio arrebatadoramente na minha vida e eu comecei a compor para capoeira. Então, compor numa ótica do feminino, da mulher, né, que também é uma coisa um pouco revolucionária na capoeira, porque é um ambiente originalmente muito masculino. Então, esse olhar da composição, da letra, numa voz feminina e numa fala feminina, né, também foi bastante diferente disso tudo. O Ferradura sempre me incentivou muito. Canta sua música, faz não sei o quê, vem para a roda, traz a música, canta aí. E aí, então, quando eu vi o Suíte Capoeira, é uma música que a gente já tinha pronta lá de 2021, que ela seria lançada como um single para abrir o disco que vinha no ano passado, então ela já estava pronta quando a gente entrou em estúdio, e foi meio, então vou reunir aqui algumas músicas da capoeira, fazer uma estrutura de roda, e aí nasceu o Suíte Capoeira. Aí Que tem é a uma ladainha da mãe, ó a sereia e o vento de Ançã, é isso? Exatamente. Perfeitamente. E tem uma sonoridade legal, porque aí o Rodrigo aproveitou para tocar tudo, além dos sintetizadores, estava também caixa, alfaia, e tem, Não, e aí tem não um é ele que pessoal. toca tudo, né? Tem outras pessoas Não, que eu ia participam. falar aqui, o Léo Bons, né, que toca Isso, também as congas e tudo mais, Fábio Lima, berimbaus, né, e vocês fazendo o coro, né, você, a exatamente. Luísa Breves, né, e o mestre Ferradura, que O você mestre acaba. Ferradura fazendo coro, porque uma roda de capoeira, uma suíte capoeira sem coro não é suíte capoeira. E a gente vai encerrar com essa música que também tem um visualizer que o pessoal do YouTube vai ver, né? Você fez um visualizer, é uma forma também de ilustrar, né, as músicas. Também pode depois ilustrar todas as outras Pode, canções do disco, né? pode. Eu O estou querendo visualizer fazer um clipe do Quer Que Desenhe. Eu vai estou ser aqui legal. pensando, eu adoro clipe também, né? E aí eu estou aqui já trabalhando nesse roteiro, pensando num clipe do Quer Que Desenhe, e as outras vão vindo assim, né? Claro, o visualizer serve porque também tem é um custo mais barato, né? Então facilita, né? Um É. estilo que as pessoas estão utilizando até para ilustrar as músicas, Eu que eu acho tinha muito essas interessante. imagens, né? Eu tinha essas imagens da sessão de fotos da capa do disco. A gente fez junto, o Caio Locke. Caio fez toda a arte, a direção de arte do disco, e ele, durante a sessão de fotos, ele foi filmando, fazendo uns É, filminhos. claro. Então, eu fiquei com muitas imagens. Ainda dá até um outro visualizer aí dessas imagens Pronto. Legal. também. E com essa a gente termina aqui passeando pelo disco, agradecendo muito a você, Jana. Felicidade, saúde para você, para toda a família, para o Francisco, para o Rodrigo, para todo mundo, né? Que vocês tenham bastante saúde esse ano que vem aqui e para lançar os shows para a gente recebê-los aqui em São Paulo também, tá bom? Um abração Muito e até a próxima. muito obrigada a todos os ouvintes, obrigada a você, Colibri, pelo espaço, pela escuta. Foi uma delícia estar aqui com vocês e até a próxima. Até a próxima. A casa é sua aqui, você já sabe. Tchau. Até mais. Peço licença à grande mãe para na terra pisar, encontrar minhas irmãs e a deusa celebrar. Vou fazendo o meu caminho, não esqueço o que passou, mas eu não ando sozinha. Minha força, meu calor é no sagrado
ao meu mestre por um mundo me abrir. A capoeira, a amizade e a família que uniu. E é viva a deusa, viva a deusa Camará, e é viva a mãe terra, viva a mãe terra Camará, e é viva a lua, viva a lua Camará, e é viva meu mestre. Capoeira, e aí todos nós, e vamos embora, Camará. Na beira no mar, no fundo na areia, Angola me trouxe o canto bonito da sereia. Na beira no mar, no fundo na areia, Angola me trouxe o canto bonito da sereia. Ó sereia, quem me chamou pra jogar na areia? Ó sereia, quem me chamou pra jogar na areia? Vento de Ançã, limpa meus caminhos, fogo sobe a chama, queima os desalinhos. Vento de Ançã, limpa meus caminhos, fogo sobe a chama, queima os desalinhos. Olha o vento, olha o vento.